é possível entrar num fellow de catarata sem ter praticamente operado na residência. Pelo que ele colocou, que ele praticamente não operou na residência da pessoa. Não é igual você que fez algumas e tal. Sim. No oftal, então, é possível, né? É possível. Tanto eu quanto o outro fellow, a gente tinha bem pouca mão. Então, a gente entrou lá, os primeiros 2, 3 meses ali é mais puxado, porque você vai sofrer mais na cirurgia, né? Uma cirurgia que exige, pelo que, em média, umas 30, 40, pra você começar a ter uma mão um pouco melhor. A gente acredita lá que por volta de 70 vira aquela chavinha, né? Que você começa a deslanchar um pouco mais, mas eles têm a paciência, né? E gosta de ensinar. Tem o chefe, os 2 chefes nossos lá são muito bons, então é bem tranquilo em relação a isso. Eu acho que já na Unifesp não seria muito bem visto, não, né? Mas já que tem a função de ensinar R3, talvez a pessoa que não operou na residência ou operou muito pouco, talvez não seja o lugar para ela, né, Rafa? Eu acho que sim, porque assim, o fellow da ótica cirúrgica da Unifesp, ele é um fellow que a gente não tem um grande volume cirúrgico, né? Então, se você está procurando um fellow em que você vai pegar uma mão absurda, vai operar 10 facos por semana, essa não é a nossa realidade lá. Então, assim, a nossa média, em torno de 2 facos por semana, né, o fellow faz. Então, e além disso, tem que ficar... Oi? Então tem que já ter... Então eles esperam que você já tenha uma certa mão cirúrgica, porque você também vai auxiliar o R3, nas facos do R3, você vai sentar com ele, se ele tiver uma complicação, você pode ser chamado ali a conduzir aquele caso, e também tem um staff do lado, né? Mas você tem, eles esperam isso de você. Então, talvez para pessoa que não tenha um N muito grande, que não tá tão confiante, eu não vou dizer que é ruim, mas eu acho que vale a pena considerar outras opções. É mais difícil, né? E sobre as outras provas que você fez, Maurélio, de fellow, assim, você fellow que fez na Santa Casa? Fui mais certeiro, né? Eu fiz 2 provas, né? Santa Casa e Alftal. Eu acompanhei o SEMA também, eu conheci o serviço. Na Santa Casa eu fui bem na prova, mandei bem, mas eu acho que o que pegou mesmo na entrevista foi a questão do número de facos. Eu fiquei, acho que, segundo suplente lá, e o pessoal falou, você foi bem e tudo, mas o número é baixo, então a gente precisa de alguém. Tem residência, tem que ensinar, tem que saber pegar na mão do cara e resolver problema. A gente não... E por isso eu acho que não rolou. Mas eu já conheci o Oftal, a Fellow 2 lá era minha residente, minha R3 no Visão Laser, então eu já conhecia como que era o serviço. É um serviço puxado, é particular, né? Mas em questão de carga horária é bem pesado, então é uma via de mão dupla ali, né? Você trabalha muito e eles te pagam com muita cirurgia, né? Mas tem que trabalhar. E como é que tá o volume cirúrgico lá, assim? Você tem feito quantas facos por semana? Por semana, no F1, no começo, como a gente não tem muita mão, a gente fazia por volta de 2. Agora que tá acelerando um pouco mais, a gente faz de 4 a 8. Na melhor semana chega um pouquinho mais. Isso no F1. No F2 aí é bem mais. E eu queria voltar só na questão da Santa Casa. Então você fez a prova lá. Como é que foi Você teve alguma preparação específica para a prova da Santa Casa? A prova da Santa Casa também é geral, né? Igual da Unifesp, né? Eu não foquei em nada diferente do que eu fiz pro CBO. Eu pegava o Off Review, destrinchava tudo lá, questão, engoli todas as questões daquele banco de dados. E na Santa Casa era prova projetada, né? Sim, projetada. É rápido, é 1 minuto, eu acho. Você lê esse tempo, terminou de ler, você tem que responder, não dá tempo de pensar. E é parecido com o CBO? É um pouco mais, eu achei que é um pouco mais puxado, é mais aprofundado, umas questões mais... Tem muita imagem, não tem? Tem bastante imagem. E aí a entrevista é no dia seguinte, né? Você sai da prova, aguarda um pouco até sair uma lista de aprovados, aí eles colocam no mural, você vê lá seu nome e no dia seguinte você volta para fazer a entrevista. Entrevista também bem tranquila. Nada de especial na entrevista, nenhuma surpresa igual o artigo que o Rafa falou. Mas pelo que a gente vê, a Unifesp, em algumas áreas, ela tem essa surpresa, né? A gente viu, quem ouviu o episódio da retina, o episódio da retina, dos fellows da retina, também viu que a prova lá, eles têm até que apresentar uma ideia de projeto, né? Projeto de pesquisa, exatamente. Então, quem vai prestar a Unifesp tem que atentar para isso aí. E acho que... A gente pode começar a falar um pouco mais agora do fellow em si, das diferenças entre um fellow de volume e de um fellow mais acadêmico, né? Então, assim, voltando nisso que o Maurélio falou, eu acho assim que a pessoa que... É uma coisa que até que o Du falou no último episódio, né? Tem que saber muito bem a situação que ela tá, assim, em termos de formação. Se ela veio de um serviço, igual o Rafa fez no HC, que na época dele tinha volume de cirúrgico gigantesco, o cara tem mão de faco e tal, quer complementar, de repente, com um fellow mais acadêmico, com menor volume,
é uma boa opção. Agora, a pessoa que fez um fellow ali, fez uma residência que operou pouco, a única forma que ela vai ter de operar catarata, de pegar a mão de catarata é no fellow. Então, ela tem que considerar isso muito na hora de escolher. Não adianta, eu sonho em fazer Unifesp. Cara, se você operou menos de 30, 40 facos sua vida, 2 facos por semana não vai te resolver. Então, assim, tem que às vezes abrir mão desse nome, desse respaldo da instituição e focar num fellow de volume. Tem vários aí com ótimo volume. O Oftal acho que tá despontando aí, todo mundo adorando o fellow de lá. A gente tem amigos que fizeram retina que adoram o fellow de lá, então às vezes é pouco conhecido, mas acho que a galera tem que conhecer melhor, porque tá muito grande o volume, né? E tem outros serviços fora de São Paulo que a gente ouve com muito volume de catarata também. Por exemplo, o Hospital de Olhos do Paraná. Tem um da Bahia, eu não sei exatamente, é uma sigla lá, mas o pessoal opera bastante, assim. Exato. Então, talvez a gente fica naquele mainstream, né? Pensando só em grandes escolas, EHC, a Unifesp, a Santa Casa, Unicamp. Aqui em São Paulo, do Milton também, opera bastante. Bem vista. Tem que pesquisar, Tem que pesquisar, eu acho que vale a pena você abrir a cabeça. Pegar o nome de quem tá lá, conversar, manda mensagem, pergunta, vai atrás, visita, né? Visita, vai lá um dia, ver como que é. Então. Em Curitiba tem 2, né? O Hospital de Olhos do Paraná e o Médico de Olhos. Os dois operam muito, pelo que o pessoal relata pra gente também no Insta aqui. Você fala que tá fazendo 10, 15 facos por semana. Então, assim, então, às vezes tem que ter esse... Trabalha-se bastante, mas opera-se muito, né? Então, assim, às vezes vale a pena. Cara, pô, sempre sonhei com uma USP, com uma Unifesp, mas acho que não é o que vai ser melhor pro meu futuro nesse momento. Acho que é legal. Então, fala mais pra gente lá, Rafa, de como que é na Unifesp, questão de discussão. Você já falou aí que você tá fazendo mais ou menos 2 facos, são casos complexos, né? Eu vejo os vídeos que você bota lá, os caras fazem uma cirurgia lá, subluxação, pupila pequena, põe anel de Cione, não sei mais o que. É só esse tipo de caso ou também operam uns casos mais leves? Como que é? Não, pro fellow lá, o fellow é direcionado para caso complexo. Então, a catarata que é boa midríase, N2, que não tem uma grande complexidade, esse caso não vai pro fellow. Esse caso vai pro R2 e pro R3, né? E o fellow acaba ajudando o R2 e o R3 a fazer esse caso. Então, lá a gente divide as cataratas do ambulatório em turma 1, turma 2 e turma 3. A turma 1 é o R2 que faz, a turma 2 é o R3 que faz e os casos da turma 3 é o do fellow, né? Que são os casos mais complexos. Então, a gente tem que planejar bem os casos, a gente vê antes, mas também, como é uma grande escola, você tem acesso a tudo, né? Então, você vê lá uma catarata traumática, você acha que está uma desinserção zonular, você quer pedir uma UBM, pode pedir a UBM, faz a UBM, vê lá onde que está desinserido. Vou planejar, vou colocar um anel de Cione, você sabe exatamente ali, das 6 às 9 horas, vou colocar um Gore-Tex, posso sei exatamente onde que eu vou colocar, entendeu? Então, você tem muito respaldo em exame, o exame está ali na sua mão, você vai lá no setor, conversa com a doutora Norma e encaixa uma UBM, ela faz ali na hora. Então, você tem muito como planejar a sua catarata. E para mim foi exatamente isso que eu queria, né? Eu, né, que nem o Bernardo já falou, né? Eu fiz a residência na USP, depois eu fiz a retina clínica no HC mesmo, e depois fui fazer retina cirúrgica no SUEL. Terminei exatamente no ano passado. E foi bem no meu F3 da retina cirúrgica que eu falei assim, falta alguma coisa ali, né? Eu já tinha uma boa mão de faco, assim, daquela faco normal, até algumas facos um pouco mais complicadas, mas eu queria um refinamento, eu queria trabalhar com lente premium, queria ter essa vivência lá na Unifesp, a gente consegue ter, a gente tem uma parceria com a Alcon, então a gente consegue no fellow colocar Vivid, coloca Panoptics, coloca lente tórica, isso a gente consegue fazer. E fazer esses casos que são os casos complexos, assim, é aquela camada ali que faltava, né, que eu acho. Então, assim, tendo um conhecimento de retina já prévio, pra mim, eu achei que era o que faltava mesmo e foi por isso que eu decidi fazer. E aí, o fellow, como a gente estava comentando, não tem um grande volume, mas você pode sentar naquele caso e falar, hoje eu só tenho um caso para operar, não tenho 5, né? Não tenho 7, né? Que nem... não tem aquela pressão, né, de estar com um caso difícil, tem mais 5 ali te esperando, né? A gente não tem isso. Você tem um caso na manhã só. Então, você senta lá, pode ficar 1 hora, faz o que você precisa fazer. Passa o Prolene 10, passa o Cione, passa o CTS e faz, entendeu? Faz uma piloplastia. E nesses casos, você consegue ter um preceptor ali, tipo, entrando com você? Sempre tem. Lá sempre tem algum preceptor entrando com você. Então, isso também é um diferencial, né? Às vezes, alguns serviços, o seu preceptor é o seu F+, né? Ou o estagiário que está na sua frente. E eu acho que ter um preceptor faz muita diferença, né? E aí lá a gente sempre tem, o pessoal da escola, eles sempre convidam ex-fellows a participarem do serviço. Então, assim, você tem uma rede de apoio, desde o centro cirúrgico até grupo de WhatsApp, para discutir caso clínico, então você sempre tem alguém ali do seu lado ajudando na catarata. E isso eu acho que faz muita diferença. Às vezes você vai fazer um caso sozinho, vai fazer 5 casos sozinhos, e você erra as 5 incisões, você tem alguém que pega na sua mão e fala, não, você vai fazer assim, né? E aí
acaba um caso, acaba resolvendo a sua vida, né? Então, você foca muito mais na qualidade do que na quantidade. E é 1 ano lá, certo? É 1 ano só. Então, acho que às vezes acaba sendo até interessante alguém que faça um fellow, por exemplo, no UFTAL e queira completar, acho que não sei como é que tá lá na UFTAL agora, mas com casos mais complexos, quer dar uma refinada, não é que não pós-fellow igual do Milton hoje, mas seria algo equivalente a 1 ano de... Eu acho que sim, acho que sim, cabe bem essa proposta, até porque a óptica cirúrgica lá são 2 fellows, na verdade, né? Você faz a catarata e você faz a refrativa junto, né? Então, você tem uma combinação de coisas. E, então, a gente faz LASIK, faz PRK e faz as facos, né? A gente também não tem um grande volume, porém, eu acho que é o suficiente para você conseguir fazer um bom PRK, fazer um bom LASIK. A gente tem disponível o intralaser, a gente faz o Fento LASIK, a plataforma que a gente tem do Excimer é o X500 da Alco. Então, assim, consegue suprir muito bem essa questão aí e também. E como que é a carga horária de ambulatório e as discussões no ambulatório são ricas, assim? Como que é essa São parte? demais, assim, são muito ricas. Eu acho que esse é um diferencial, né? A gente talvez perca no volume, mas ganha muito em qualidade mesmo, né?